ceia, a gente vai direto para a ministração. Também, como não pode tocar música, a gente vai direto para a ministração. Aí gostaria de continuar com vocês a ministração em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 a 18. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 a 18. E hoje o tema é: qual é a sua sabedoria? E hoje estudaremos um pouco sobre a sabedoria, suas origens, suas características e os resultados. Vamos ler, depois nós vamos orar. Tiago, capítulo 13, do versículo 13 a 18. Capítulo 3, do versículo 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, graças te damos por essa manhã, que o Senhor tem trazido seu povo até a tua casa para estar te adorando, te glorificando. Que o Senhor fale conosco nesse momento, que a sua palavra venha ao encontro dos nossos corações, das nossas debilidades, das nossas falhas, que o Senhor possa mostrar onde nós estamos errando, e que essa palavra edifique em nós pessoas melhores, cristãos melhores, a buscar a sabedoria que vem do alto, para que possamos ter um relacionamento entre as pessoas, entre nossos irmãos melhor, entre a nossa família melhor, e que as circunstâncias do dia a dia não nos façam desanimar, mas que possamos estar sempre esperançosos, porque o Senhor nos dá sabedoria para lidar com qualquer coisa do dia a dia. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco essa manhã. Amém. Tiago, ele no começo do capítulo 3, ele se dirige aos irmãos assim: não sejam muito de vocês mestres, sabendo que serão julgados com maior rigor. Nos versículos que acabamos de ler, Tiago continua no mesmo caminho. Ele fala primeiro aos mestres, mas isso se estende à igreja toda. E nos versículos 2 a 13, Tiago ele descreve como a língua ela tem o poder de abençoar ou destruir. Ele fala que a língua é como um freio na boca de um cavalo, que você pode dominar o corpo inteiro. Ou ele é um pequeno leme de um navio, que você pode dirigir esse navio para onde você quer que ele vá. A língua é como uma fagulha que pode incendiar uma floresta. A língua ninguém é capaz de domar, é um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e ao mesmo tempo amaldiçoamos o irmão. E no versículo 12, Tiago mostra que o problema está no interior da pessoa, está no coração. O problema não é o que a língua fala, o cerne do problema está dentro de nós. É o que ele diz no versículo 12. A figueira pode produzir azeitonas, a videira figos, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O problema do que a língua fala está no coração. É como Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. E Tiago introduz no versículo 13 uma pergunta que é direcionada aos mestres, mas serve para a igreja toda. Quem de vocês é sábio e inteligente? A primeira pergunta é:
que é sabedoria? O que é ser sábio? Primeiro eu vou falar o que não é sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Uma pessoa que ela é culta, cheia de conhecimento, tem um diploma, mestrado, doutorado, ela pode ler vários livros por ano, ter um vasto conhecimento em diversas áreas. Isso não é sabedoria. Alguém que tem um PhD, mas mesmo assim, ela pode levar uma vida torta, ela faz escolhas erradas. Sua conduta, às vezes, é lamentável. E não é difícil ver pessoas assim, é só ver os políticos. Você olha aqueles políticos, eles são cultos, você vê eles falando, ele tem uma retórica assim, você vê eles falando sobre vários assuntos. Só que e suas condutas, e suas escolhas são lamentáveis. Ter sabedoria, na verdade, é lidar com as pessoas e circunstâncias da vida a partir da palavra de Deus. É conhecer a palavra e a vontade de Deus e aplicá-la corretamente nas situações do dia a dia. Sabedoria é colocar o conhecimento da palavra em prática. E como Hernandes Dias Lopes diz, é olhar para a vida com os olhos de Deus. É pensar, agir e reagir como Jesus em cada situação de nossas vidas. Situações que podem virar a nossa vida de cabeça para baixo. Mas a sabedoria, ela nos ajuda a lidar com ela de forma correta, de forma certa. Nos ajuda a tratar as situações como Jesus trataria. E na parte B do versículo 13, vamos analisar o primeiro ponto, que é identificando o sábio. Diz assim na parte B do versículo 13: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. A primeira característica do sábio é mostrar suas obras. Tiago enfatiza mais uma vez que o cristianismo é prático. Tiago já disse que quem ouve a palavra deve praticá-la. Se alguém tem fé, deve demonstrá-la por obras. Agora Tiago fala, se alguém é sábio e inteligente, para ser mestre, mostre a sabedoria celestial mediante a obras. A segunda característica do sábio é mostrar obras em mansidão de sabedoria, ou em outras traduções está humildade. A mansidão e humildade cristã vem do entendimento da nossa posição como criaturas em relação ao Deus que é majestoso e glorioso. A palavra de Deus revela a nossa condição espiritual diante de Deus. É como Romanos diz, não há um justo, nenhum sequer. Quanto mais sabedoria e entendimento nós buscamos, nós conhecemos a partir da palavra, mais humilde nós nos tornamos. Pois mais claro fica o que nós merecíamos de Deus. Que nós somos constantemente incapazes de fazer alguma coisa para merecer a salvação. Nada que eu faça, nada que nós façamos fará merecedor da nossa salvação. Isso gera em nós o que? Deve gerar em nós humildade, mansidão, que vai refletir em todos os nossos relacionamentos. A verdadeira sabedoria gera humildade. E você quer conhecer uma pessoa sábia? Procure aquelas pessoas que são mansas, são humildes. Jesus fala que ele é manso e humilde. E as pessoas que imitam ele vão ser mansas, humildes. Se você está diante de uma pessoa que está rotando sabedoria e dizendo que dizendo que eu sou, eu sei, eu conheço ou eu faço, pode ter certeza que essa pessoa não tem sabedoria, pelo menos a que vem de Deus. A terceira característica do sábio mostre suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. O sábio mostra suas obras mediante a sua boa conduta. Ou seja,
Seu comportamento e conduta diante de todos devem ser boas, devem ser corretas, condizentes com os valores da sua fé cristã. Aplicar a palavra de Deus na condução de sua vida, mostrar que a palavra de Deus não é só conteúdo, não é só conhecimento, mas ela é prática, onde todos podem ver o seu digno proceder. A palavra de Deus, quando ela é prática, todos vão ver você praticando a palavra. Sua conduta, seu proceder, todos verão que é mediante a palavra de Deus. Resumindo, deve ter um verdadeiro e bom testemunho diante das pessoas. E no versículo 14 a 16, Paulo fala sobre a sabedoria terrena, que é o segundo ponto, sabedoria terrena. E no versículo 14, nós vemos as características da sabedoria terrena. Diz assim o versículo 14: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Tiago, ele começa a fazer um contraste entre a humildade da sabedoria e a que vem de Deus com a sabedoria terrena. E a primeira coisa que ele fala, que se pelo contrário vocês têm em seu coração, como eu já disse no começo, a língua fala que o coração está cheio, a boca fala que o coração está cheio. A questão aqui não é o que você faz, o que você fala, o que você pratica, mas a questão do problema é o que está no seu coração. Vai refletir todas as suas ações do dia a dia, toda a sua fala. E Tiago diz que o coração abriga inveja amargurada e sentimento de rivalidade. A palavra inveja, ela tem o sentido de ambição egoísta. E essa palavra, ela tem o sentido de a pessoa cobiçar status ou posição, estar na posição do outro, ter o que o outro tem, desejar o fracasso do outro em favor do seu sucesso, ser melhor que os outros. Essa pessoa, ela busca prestígio, reconhecimento, aplausos. E todas essas características eram fáceis de notar nos fariseus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê os fariseus, eles praticavam obras a fim de serem vistos. Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares dos banquetes, nas sinagogas. E eles buscavam o quê? Anular e destruir o ministério de Cristo. Que o ministério de Cristo era um sucesso, né? Onde ele ia, arrastava multidões. E o que os fariseus queriam? Destruir por inveja. Mas quando uma pessoa invejosa vê o triunfo do outro, o sucesso do outro, a inveja se torna amargurada. É o que Tiago diz. Inveja amargurada, porque ela vê que o outro está tendo sucesso. E o coração, além de inveja, também abriga sentimento de rivalidade. E sentimento de rivalidade são atitudes para conseguir o que quer, custe o que custar. Mesmo que isso possa ferir pessoas ou machucar os outros, pois sua vontade, suas ideias, sua visão, suas perspectivas, seus gostos, essa pessoa que tem essa rivalidade vai sempre querer que elas prevaleçam. O eu em primeiro lugar, depois dos outros. Como diz um ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Sempre eu antes dos outros, sempre eu em primeiro lugar. E o sentimento de rivalidade, ele sacrifica esposa, sacrifica filhos, sacrifica seus relacionamentos. Por quê? Eu em primeiro lugar, depois minha esposa. Eu em primeiro lugar, depois meus filhos. Vemos isso em pessoas que trabalham muito e não têm tempo para os filhos. Pessoas que procuram prazeres fora do casamento em vez de pensar na mulher. Pessoas que procuram ser pessoas nos seus relacionamentos querendo fazer a tua vontade, que as pessoas girem ao seu redor.
E pessoas são prejudicadas pelos desejos, esses projetos dessas pessoas que são centradas em si. Se há inveja amargurada e sentimento de rivalidade, Tiago diz, não se gloriem disso, não se gloriem de serem egoístas, fazendo tudo o que vocês querem para conseguir satisfazer os seus desejos. Em Filipenses capítulo 2, vamos abrir lá? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A igreja de Filipenses, a gente conhece ela bastante porque ela é uma igreja comprometida com o ministério de Paulo, que ela é a carta da alegria. Porém, toda igreja tem seus problemas. E no capítulo 2, vemos que Paulo exorta seus membros a não terem inveja e sentimento faccioso. Lenin, você poderia ler para mim, versículo 3 e 4? 3 e 4? Isso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém. O que Tiago está falando, Paulo está exortando. Não façam tudo por interesse pessoal, vaidade, mas primeiro pense nos outros, não pense nos seus próprios interesses, pense nos outros. É humildade, a sabedoria que dá humildade para aqueles que buscam a Deus. E ao invés de sentimento de rivalidade, sempre pense em si, mas a humildade fará de você pensar nos outros. E Paulo, no versículo seguinte, ele mostra um exemplo a ser seguido, que é Cristo. Nayara, você poderia ler para mim, versículo 5 a 8? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituído em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é nosso exemplo de humildade e mansidão. Ele se esvaziou, ele é Deus, ele se esvaziou por nós. E é essa sabedoria de Deus que faz nos sermos humildes e pensarmos mais no outro do que nós mesmos. Felipe Nel fala que nós devemos sacrificar pelo outro. Não é nós queremos nossos planos concretizados, nossos projetos concretizados, mas sacrificar nossa vontade pelo bem do outro. E voltando para Tiago, no versículo 14, ele fala assim: nem mintam contra a verdade. Significa ficar em oposição à verdade, é se encontrar em espírito de engano, é se enganar a si mesmo e aos outros. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Engana-se a si mesmo e os outros quem acha que vive o caminho de Cristo, com um coração invejoso e faccioso. Qualquer suposta vida cristã fora do caminho e a verdade em Cristo é uma mentira. A verdade da vida cristã é viver para Jesus no seu caminho, sendo verdadeiros discípulos dele. No versículo 15, nós vemos a origem da sabedoria terrena. Diz assim no versículo 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Primeiro de tudo, ela não desce lá do alto, ou seja, a sabedoria não vem de Deus. Segundo, ela é terrena, ela é uma sabedoria deste mundo.
E o que vem de Deus é o que o Tiago fala no capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. E a sabedoria do alto, ela é boa. A sabedoria terrena, ela não é boa. Ela tem as características de inveja e rivalidade. Se a sabedoria é caracterizada por inveja amarga e sentimento de rivalidade, sua origem é mundana. Terceiro, a sabedoria terrena é animal, ou em algumas versões ela está escrita como não espiritual, ou seja, ela é carnal, é uma sabedoria centrada no homem, para satisfazer o homem. E quarto, a sabedoria terrena é demoníaca. É uma sabedoria que é própria dos demônios e de Satanás. E por que assim? A sabedoria demoníaca, ela é cheia de arrogância, cheia de direitos, ela acha que ela merece coisas. E que os que estão em volta devem viver de acordo com seus propósitos e suas vontades. Isso é demoníaco porque é exatamente isso que os demônios se viram diante de Deus. Eles olharam para Deus e eles queriam a adoração que Deus tinha, que somente Deus merecia. E eles falaram, eu quero essa adoração. E também foi exatamente isso que a serpente disse a Eva e Adão no jardim do Éden. Se comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É isso que Satanás quer. É isso a sabedoria de Satanás. Ele quer que nós sejamos como deuses. E é isso que a sabedoria terrena ela é demoníaca. Ela sempre nos puxa para que sejamos como deuses, pensando em nós mesmos. E no versículo 16 nós temos o resultado da sabedoria terrena. Pois onde há inveja e rivalidade, aí a confusão é toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja e rivalidade, esses sentimentos, eles sobrepõem e eliminam o amor de Deus ao próximo. Amor de Deus e ao próximo. Quando permitimos que a inveja e rivalidade penetrem em nossos relacionamentos, a dor, frustração, mágoas, confusões, atritos. Isso aí pode acontecer em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja. A inveja e rivalidade, ela destrói e impede a comunhão em qualquer ambiente. A inveja amargurada de Caim ao matar Abel causou toda espécie de coisas ruins para a primeira família que Deus criou. Eva ficou magoada, Adão ficou magoado, Caim foi banido. Por quê? Porque foi a inveja de Caim ao matar Abel. Aí entraremos agora no ponto 3, a sabedoria celestial, que está no versículo 17 e 18. Primeiro vamos ver a origem da sabedoria celestial. Versículo 17a. Mas a sabedoria lá do alto. Primeiro, como o próprio versículo diz, a sabedoria vem do alto, vem de Deus. Sabedoria celestial. Parte B do versículo 17. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Aqui nós podemos separar assim em alguns conjuntos. Aí podemos separar primeiro as 3 primeiras características, aí depois as mais 2 e depois mais 2. E as 3 primeiras características que primeiramente esquece tudo que eu falei. Primeiramente, a sabedoria do alto ela é pura. Porque Deus é santo. Deus, portanto, a sabedoria do alto ela é pura.
Esse termo ele significa livre de qualquer contaminação, indicando pureza moral. É uma sabedoria que ela não é adulterada. O sábio, ele andará em pureza moral. Agora sim, a partir das próximas características, nós podemos aglutinar elas em conjuntos. E as três próximas características, que é pacífica, gentil e amigável. A gente pode, elas indicam atitudes. Por que a sabedoria do alto é pacífica? A sabedoria do alto promove a paz. Diferente da sabedoria terrena que conduz à confusão. Uma observação é que Deus não visa a paz a qualquer preço. Isso a gente tem que estar ciente. A paz da igreja não é mais importante que a pureza da igreja. A sabedoria humana diz assim: vamos encobrir o pecado para ter paz no ambiente e manter a união. A sabedoria de Deus diz: confesse os pecados e a minha paz manterá a união. A segunda característica dessa primeira parte é gentil, ou em algumas traduções está amável. Indica uma disposição a tolerar e a ceder de forma gentil e amável. Alguém amável está disposto a perder pelo bem do outro, fazer concessões ao outro. Compreender que as pessoas são falhas e que elas erram. Todos nós podemos falhar e errar alguma hora. Só que a sabedoria do alto, ela é amável. Ela vai tolerar essas falhas, porque ela sabe que todos nós pecamos, todos nós falhamos. Porém, ser amável não é ceder a tudo só para manter a paz. Em relação à verdade, alguém sábio, ele mantém suas convicções com gentileza, amabilidade e sem atritos. Mas convicções teológicas e morais, ele vai manter, mas ele não vai arrumar confusão, discordância. Ele vai continuar tratando a pessoa com amabilidade, com gentileza. A terceira palavra é amigável. Eu acho que uma tradução melhor, a minha tradução é amigável, mas uma tradução que se encaixaria melhor é compreensiva ou tratável. Alguém de vocês está assim? Tratável, né? A pessoa tratável, ela está disposta a ouvir todos os lados da questão. Ela está aberta ao diálogo e, portanto, a mudanças. Ela aceita admoestações e correções. Logicamente que isso só é possível quando os princípios teológicos e os morais são inalterados, não estão desenvolvidos. É a mesma coisa. Uma pessoa tratável, ela não vai discutir sobre princípios teológicos com você, porque são convicções que nós temos que nós não abrimos mão. Mas em outras coisas, uma pessoa tratável, ela vai ouvir, ela vai concordar e ela pode até mudar. Portanto, alguém que é duro no trato, obstinado como o povo hebreu, quando eles estavam no deserto, eles eram obstinados. E obstinados é aquele cavalo que fica assim, ó, só olha para frente, não olha para os lados, não olha para cima. E pessoas assim sempre quer provar que está certo. Sempre eles não têm essa margem de mudança. E essa pessoa, ela nunca terá paz. O terceiro conjunto de características indica ações, que a sabedoria do alto é cheia de frutos, é cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago já expressou o tipo de misericórdia e de bons frutos que ele imagina, está no capítulo 2. Se alguém ver um irmão ou uma irmã passando necessidade, com falta de roupa ou do seu alimento diário,
E se um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se vestir, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o propósito disso? Tiago, misericórdia de Tiago, é você poder ajudar o necessitado, poder ter misericórdia daquele que não tem o que te oferecer. A pessoa sábia coloca as palavras de Jesus em prática, mostrando misericórdia para com as pessoas necessitadas que não a merecem. Jesus é a misericórdia de Deus que se manifestou a nós e sacrificou por nós. Se não fosse pela misericórdia de Jesus Cristo vir a esse mundo, encarnar como homem, morrer naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos quem somos hoje, filhos de Deus. E quem experimenta essa misericórdia e chegou assim à comunhão com Jesus, estão chamados misericordiosos. E a próxima palavra é bons frutos. O ser humano, ao ser enxertado na videira, que é Jesus Cristo, agora ele pode produzir bons frutos, pois a sabedoria de Deus ela é prática, ela muda a vida e produz frutos para a glória de Deus. E a quarto conjunto de características que indica julgamento de discernir da pessoa, se a pessoa a quarta característica indica o julgamento de discernir da pessoa sábia. A pessoa sábia, ela tem um discernimento para julgar o que é certo e o que é errado. Então ela é imparcial e sem fingimento. Uma pessoa imparcial, ela não toma partido. Ela é imparcial, como o Tiago disse, não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo tratar das pessoas com parcialidade. Não trata alguns de um jeito e de outros de outra forma. A pessoa imparcial vai tratar todos da mesma forma. E a segunda palavra é sem fingimento. Significa ser sincero, não ser hipócrita. A sabedoria do alto, ela não finge que está tudo bem, só para manter a paz. A sabedoria do alto, ela é sincera. E mesmo que haja momentos difíceis, onde palavras devem ser ditas, palavras devem ser ditas daquela pessoa, não para destruí-la, mas para edificá-la, é uma sinceridade. Sabedoria do alto, ela não quer o mal da pessoa, mas sim o bem dela. E isso é importante porque se estivermos encharcados com a sabedoria de Deus, falaremos em amor com a pessoa, com pacificidade, com gentileza, amabilidade e compreensão. Não devemos ser hipócritas vendo que o irmão está pecando, o irmão está falhando, o irmão está se afundando. Nós devemos ser sinceros, falando com ele com amor, para edificar, para que ele possa voltar aos caminhos do Senhor. E por fim, os resultados, que está no versículo 18. Resultados da sabedoria celestial. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. A vida cristã é semeadura e colheita. A gente semeia, a gente colhe o que semeia. O sábio, ele vai semear paz, ele vai colher justiça. Ele semeia a justiça, ele não colhe pecado. O que semeamos, colhemos. Se plantamos semente de paz, colheremos fruto de justiça. E o fruto de justiça é aquele que agrada a Deus e propicia ajuda aos seres humanos. Então, a gente tem que pensar, o que nós estamos semeando agora? É paz? É justiça? É a vontade de Deus? Ou estamos semeando
inveja, amargurada e sentimento de rivalidade em nossos relacionamentos. E para concluir, Tiago, ele coloca em toda a sua carta para o leitor 2 opostos: ou é isso ou é aquilo. Ou ouve a palavra e pratica, ou simplesmente você está se enganando que é crente. Ou você tem fé e obras, ou sua fé sem obras é morta. Ou sua língua é uma fonte de água salgada, ou é uma fonte de água doce. Você não pode viver ao mesmo tempo nas duas coisas. E hoje vimos que só existe 2 tipos de sabedoria. Sabedoria terrena, que ela vai produzir confusão e toda espécie de males, ou a sabedoria de Deus, que promove a paz. E qual semente que você tem semeado em sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas relações, em nossa igreja? Semente de paz ou sementes de confusão? E ao analisar isso, gostaria de deixar 2 aplicações. A primeira aplicação: se você chegou à conclusão que a sabedoria terrena tem o guiado em suas relações, peça perdão a Deus. As pessoas que você tem machucado, magoado, sacrificado ao querer que o mundo girasse ao seu redor, vá lá e peça perdão. Um coração quebrantado, contrito, Deus não desprezará. E a segunda aplicação, Tiago diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Muito embora Tiago não tenha especificado em sua carta, Cristo Jesus, ele é a encarnação da sabedoria de Deus. Porque vamos parar para pensar, sabedoria é o que? Pura. Jesus Cristo é puro. Sabedoria é o que? Pacífica. Jesus Cristo é pacífico. Sabedoria de Deus é o que? Amável. Jesus Cristo foi amável. Ele é amável. A sabedoria de Deus, ela é compreensiva. Jesus Cristo é compreensivo. Sabedoria de Deus é cheia de misericórdia e de bons frutos. Jesus Cristo é cheio de misericórdia e bons frutos. Sabedoria de Deus, ela é imparcial e sincera. Jesus Cristo foi imparcial e ele é sincero no nosso relacionamento. Renda-se a Jesus Cristo e peça por essa sabedoria que nos transforma cada dia mais parecido com Ele. Pois em comunhão com Jesus podemos realmente ter a sabedoria que vem do alto e sermos pacificadores. Como Ele mesmo diz, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a semear essa paz em nossos relacionamentos. Amém? Oremos.